Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu vim falar com você sobre os parâmetros de desempenho de aletas. Os parâmetros de desempenho de aletas são principalmente dois, a efetividade e a eficiência. A efetividade representa a razão entre a taxa de transferência de calor na aleta e a taxa de transferência de calor que existiria sem a presença da aleta. Então, ela é representada pela letra grega epsilon, tá? Então, a taxa de calor da aleta, que é A, essa taxa de transferência de calor é a taxa que é calculada de acordo com a condição de contorno que a gente tem para a aleta. E a taxa de transferência de calor que existiria sem a presença da aleta pode ser melhor visualizada nessa figura aqui. Então, aqui, ó, na figura da direita, a gente tem a aleta. Se não tivesse a aleta, o que ia acontecer? O calor ia ser transferido para o fluido circundante por meio dessa área que está achurada. Então, como a base tem uma temperatura fixa, a gente pode calcular a taxa de transferência de calor pela lei de resfriamento de Newton. Então, HA ΔT. O que é o ΔT? A temperatura da base menos a temperatura do infinito, que a gente chama de ΔB. E qual que é a área de troca de calor? É a área transversal da aleta na base, então ATR na B. Então, seria a razão entre a taxa total de transferência de calor na aleta, calculada de acordo com a condição de contorno, e a taxa que existiria sem a presença da aleta, ou seja, a taxa de transferência de calor por convecção, calculada pela lei de resfriamento de Newton por essa área achurada. A literatura recomenda que somente seja instalada uma aleta se essa efetividade for superior a 2, ou seja, se pelo menos dobrar a taxa de transferência de calor com a presença dessa aleta. Agora, a eficiência, ela vai representar o quê? A razão entre a taxa de transferência de calor na aleta e a máxima taxa de transferência de calor possível. Então, a eficiência ela é representada por eta, então vai ser a taxa de calor na aleta dividido por esse Q máximo. O que seria esse Q máximo? A gente sabe, né, que o ideal é que a aleta ela tenha condutividade térmica a mais alta possível. Para quê? Para minimizar a diferença de temperatura entre a base e a ponta. Então, se ela tivesse, né, numa situação hipotética e ideal, a condutividade térmica infinita, toda a aleta estaria a mesma temperatura da base. Então, a taxa de transferência de calor seria a máxima possível. Então, como que a gente calcula essa taxa máxima de transferência de calor? Como na nossa hipótese a aleta tem a mesma temperatura ao longo dela toda, eu posso usar a lei de resfriamento de Newton para calcular. Então, seria HA, TB menos T infinito, né? Então, HA, ΔB. E que área que seria essa? Seria a área total de transferência de calor pela aleta. Então, a área achurada que está mostrada nessa figura da direita. Agora, tem que tomar cuidado com a condição de contorno que a gente usa. Então, se eu tiver a condição de contorno de ponta convectiva, aí seria toda essa área. Agora, se eu tiver, por exemplo, ponta diabática, a aleta não trocaria calor pela ponta. Então, essa pontinha aqui, ó, a área transversal da ponta, ela tem que ser descontada. Bom, era isso. Espero que tenha ficado claro. Obrigada.